Essa meiose, ela faz com que, obviamente, essa quantidade de material genético, ela reduza pela metade, chamado de uma divisão celular reducional. Por quê? Porque ela diminui aí pela metade. E aí fica claro a gente entender o porquê dessa necessidade. Suponhamos que a nossa célula tenha 46 cromossomos. Se o espermatozoide tem 46 cromossomos, quando ele junta com o óvulo, que também deveria ter 46 cromossomos, vai dar um zigoto, uma célula, com 92 cromossomos. Gente, isso é incompatível à vida humana. Não existe como. Então, por isso, o espermatozoide ele tem que trazer consigo metade do seu material genético. Se eu tenho 46 cromossomos, ele traz 23 cromossomos. Como o óvulo também terá a mesma quantidade, 23 cromossomos. Juntando os dois, forma-se o zigoto ou embrião, que aí, com certeza, vai ser, obviamente, uma célula, o que a gente chama de diploide, com a quantidade total do número de cromossomos. Perfeito? Então, meiose é uma divisão reducional. Reduz a quantidade do número de cromossomos. Muito bem. Na meiose se inicia quando o organismo está na fase de reprodução. Isso significa, amados, que uma criança não consegue fazer meiose. É óbvio que não. Por quê? Porque o seu corpo, os seus órgãos, na verdade, as suas gônadas, que são as células, a parte do nosso corpo que produz esses gametas, eles ainda não estão em formação, não estão formados, perdão, eles estão em formação. Então, uma criança, por exemplo, não produz células sexuais, tá? Muito bem. A meiose se inicia tal. Na meiose, a fase de intérfase, quando a célula não se encontra em divisão, é bastante curta e nela não há a duplicação do DNA. Gente, quando o corpo não está pronto para se reproduzir, ele pode até entrar em intérfase, mas essa intérfase é muito pequena e, obviamente, não tem a duplicação do DNA, não há necessidade. Tá? A partir do momento que o corpo está preparado para se reproduzir, aí sim essa intérfase é maior. Tá? A meiose inicia células que está em reprodução. Muito bem. Então, ela tem início apenas as células que a gente denomina lá que estão em reprodução. É importante sabermos que esse processo é bastante comum nos organismos vivos, como planta, animais e até mesmo em alguns tipos de fungos. Então, é claro, gente, planta também tem produção de células sexuais. A planta produz o anterozoide, que não é o espermatozoide, né, o grão de pólen, e vai ter também a osfera, que para nós, aí fazendo uma analogia, como se fosse o óvulo, tá? Então, eu também tenho meiose em outros organismos também, tá? Não apenas os animais, beleza? Muito bem. Agora, diz lá, ao invés de criar duas novas células com números idênticos de cromossomos, a meiose temos a produção de 4 células, apresentando metade do número de cromossomos. O que a gente chama lá uma célula haploide, representada por N. Lembra? Uma célula diploide, quantidade total do número de cromossomos, 2N. Quantidade haploide, a gente chama metade do número de cromossomos. Então, a gente representa como N. Tá? Se diploide eu tenho 2N, haploide eu tenho N. E conhecida, então, por ser uma divisão reducional dos cromossomos, da quantidade desses cromossomos. Perfeito? Então, isso aqui são características da meiose. Lembra lá o período de intérfase? Ele também vai passar pelo período de intérfase. O que nós temos na intérfase nada mais é do que um processo pelo qual o meu cromossomo está sendo preparado para essa divisão. Muito bem. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá o período G1, que nós vimos semana passada, que está relacionado à síntese de ribossomo através do RNA ribossômico. Então, lá no núcleo da minha célula, eu tenho a produção de RNA ribossômico para que esse meu DNA
consiga, então, ser duplicado. Lembrando que o nucleotídeo, ele tem base proteica, ele é feito de proteína. Por isso, o ribossomo sintetiza a proteína, fabrica a proteína necessária, tá? Para a produção daquele nucleotídeo. Lembra? O fosfato, a pentose e a base nitrogenada, tá? Muito bem. No período S, é o período, então, de início de duplicação. Não término, mas ela inicia. Aqui eu tenho a produção da outra cromátide, da outra parte, da outra fita, obviamente, do meu cromossomo. O meu cromossomo, a gente lembra que no centrinho dele, eu tenho um centrômero, e aí eu tenho as duas perninhas lá, que a gente chama de cromátide. Então, no período S, começa a produção dessa cromátide, que vai terminar no período G2, onde a minha célula encontra-se disponível para sua reprodução, ou seja, para sua duplicação e o início do processo de divisão celular. Perfeito. Isso aqui é a intérfase, igualzinho o que a gente viu lá na mitose, beleza? Bom, meiose 1 está relacionado a esses 4 tipos de situação. E são esses caras, obviamente, que eu preciso que a gente tome nota e entenda o que está acontecendo. Repara que a prófase tem só esse tamanhinho, né? Olha as outras 3 etapas. É minúsculo, é muito fácil. Aqui o bicho pega. Por quê? Porque nessa prófase 1, eu tenho 5 etapas dentro dessa prófase 1, que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, que é o mais importante deles, diplóteno e a diacinese. Um bom vestibular adora colocar esses nomes lá e pede, assinale a alternativa em que apresenta de forma correta e na ordem os processos que acontecem na prófase 1. E aí o cara embanando esses nomes e você tem que colocar na ordem qual é a correta, tá? Bom, vamos entender o que acontece em cada um delas. Primeiro, a prófase 1, ela é mega, hiper importante, porque é aqui que vai acontecer uma coisa chamada crossing over. Só que isso vem do inglês. Traduzindo para o nosso português, nada mais é do que a permutação. É a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, entre os cromossomos que estarão grudados, unidos. Muito bem. A primeira etapa, então, a gente chama de leptóteno. O que seria esse cara? Então, os cromossomos tornam-se visíveis como delgados fios que começam a se condensar. Lembra da aula passada? A cromatina começa a se condensar, formando os cromossomos. Então, esses cromossomos começam a se condensar. Nessa fase inicial, as 2 cromátides irmãs, na verdade, já produzido, o xizinho lá do meu cromossomo, de cada cromossomo estão alinhadas tão intimamente que não são distinguíveis. Ou seja, elas estão tão juntinhas as duas que muitas vezes não dá nem para ver qual é uma, qual é outra. Então, esse cara, ele estava descondensado, ele condensou, então ele era uma cromátide e virou um cromossomo condensado. E ele, obviamente, as cromátides estão muito próximas, o que a gente chamou de cromátide irmã, de cromátide que divide o mesmo centrômero, aquele pontinho no centro. Então, elas estão tão grudadinhas que não dá nem para ver qual é uma, qual é outra. Então, isso acontece no leptóteno, beleza? Muito bem. No zigóteno, o que acontece? Os cromossomos homólogos começam a se combinar-se estreitamente ao longo de toda a sua extensão. O processo de pareamento ou sinapse é muito preciso. Então, repara que eu tenho um cromossomo aqui e um cromossomo aqui. O que esses cromossomos começam a fazer? Começam a ficar juntinhos, eles vão se juntar. Então, eu tenho lá as 2 cromátides e o centrômero, e essas cromátides, elas começam a se juntar, a ficar próximas uma das outras. Então, essa é a característica do zigóteno.
elas estão altamente condensadas, eu não consigo ver as cromátides, aonde elas estão, qual é a cromátide de quem, e no zigóteno, dois cromossomos começam a se juntar, começam a chegar próximo. Final do zigóteno, elas estão próximas, grudadas umas às outras. E aí, meus amados, vai acontecer a parte mais importante daqui, que nada mais é do que o paquíteno. Então, o paquíteno é o local onde ocorrem algumas coisas. Primeiro delas, olha para mim. Eu tenho meu cromossomo, eu tenho outro cromossomo. Quando esses cromossomos eles chegam próximos, eles vão se grudar em dois pontos. Presta atenção no que eu estou falando. Então, uma cromátide de um gruda na cromátide do outro, nessa parte aqui em cima. E aqui no meio forma um ponto de ligação. Isso vai acontecer em cima e isso vai acontecer lá embaixo. Esses pontos de ligação chamam-se quiasmas. Então, nesse período, ocorre o processo de formação do que a gente chama de quiasma. Para quê? Para que nesse período possa ocorrer o que eu chamei lá em cima de crossing over ou permutação. Presta atenção em mim, por favor. Tenho aqui esquematizado duas canetas. Vamos entender que são dois cromossomos homólogos diferentes. Eles se condensaram no que a gente chama de leptóteno e eles começam a se parear, grudar um no outro, que a gente chamou de zigóteno. Aqui, na próxima etapa, é o paquíteno. Suponhamos que lá em cima, lá em cima, aqui, bem aqui, ocorra a produção do quiasma. O que é isso? O cromossomo está grudado um no outro por um ponto aqui em cima. Não é aquele ponto central, no meio. Lembra? Eu tenho meu cromossomo. Meu cromossomo é o vermelhinho. Ele está grudado aqui no meio, pelo centrômero. Não é esse centrômero que eu estou falando. É um ponto que vai ocorrer lá em cima. Por isso que eu estou com outro cromossomo diferente, tá? Então, é como se o negócio ficasse assim. Ele tem lá o meu cromossomo e aqui, lá em cima, nesse pedaço aqui, ocorre a união. Então, eles ficam grudados nesse ponto aqui de cima, aqui de cima, chamado de quiasma. Isso acontece em cima e isso acontece embaixo também. Para que possa ocorrer o que a gente chama, meus amados, de crossing over ou permutação. O que é isso? Esse cromossomo que está aqui, ele é todo vermelhinho. Esse cromossomo que está aqui grudado no quiasma, ele é azulzinho. E bem nessa parte aqui de cima, vai ocorrer a troca de material genético. Como assim, professor? Eles vão trocar o material genético. Não, só um minuto. Não entendi, então, o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, olha para mim. O meu cromossomo está nessa situação, e aqui em cima, olha lá o que aconteceu. O cromossomo azulzinho pegou um teco do vermelhinho. O cromossomo vermelhinho pegou um teco do azulzinho. Como chama essa troca de material genético? Chama-se permutação ou crossing over. Ou seja, esse cromossomo agora está diferente, porque ele era todo azul. Agora ele é azul e tem um pedacinho vermelho. Como esse cromossomo também é diferente, porque ele agora é vermelho com um pedacinho azul. Então, olha o que aconteceu aqui. Esse cromossomo, ele agora ficou diferente, porque uma cromátide recebeu uma característica genética de outro cromossomo. E esse cara, não vou colocar outra caneta azul porque eu não tenho, tá? Senão eu colocaria do lado. Ficaria uma cromátide azul e uma cromátide azul com a ponta vermelha. Então, esse processo ocorre no paquíteno, essa troca de substâncias. O que esses caras ainda continuam grudados. Grudados aonde? Aqui em cima pelo quiasma. Perfeito? Então, eu tenho aqui o centrômero e aqui em cima eu tenho o quiasma, bem lá em cima.
Então, olha o que acontece no paquíteno. Os cromossomos tornam-se bem mais espiralados, bem mais condensados. O paquíteno é completo e cada par de cromossomo homólogo aparece com uma bivalve. Bivalve é quando ele gruda lá em cima, formando dois cromossomos unidos. Dois cromossomos unidos. Muito bem. Nesse estágio ocorre o crossing over, ou seja, a troca de segmento homólogo entre cromátides não irmãs de um par de cromossomo homólogo. Ou seja, se eu pegar o cromossomo todo vermelho, ele é um cromossomo homólogo, ele é um cromossomo igual. Mas esse cromossomo azul não é homólogo com o vermelho, não é igual ao vermelho. Então, o quiasma ocorreu, a permutação ocorreu, obviamente, com cromossomos não homólogos, com cromossomos que não são iguais, beleza? Isso é o paquíteno. Gente, o paquíteno é a parte mais importante dessa reprodução. É por esse paquíteno, por esse crossing over, que os cromossomos tornam-se diferentes. E aí, no final do processo, eu tenho a produção de 4 células, todas com características diferentes. Por quê? Porque ocorreu aqui o crossing over, ocorreu aqui a permutação. Perfeito? Ficou claro isso? Então, eu tenho 2 cromossomos homólogos, 2 cromossomos iguais, esquece o azulzinho, tá? 2 cromossomos iguais. Eu tenho pareamento de outros cromossomos. Aqui ocorre a união em cima, chamado quiasma, e ali em cima vai ocorrer, obviamente, a troca de DNA. Aqui em cima, nos quiasmas, né? Na união. Então, aqui ocorre essa troca de substância, o que eu vou chamar, então, de crossing over ou de permutação. Fechou? Parte mais importante dessa divisão celular. Muito bem. No diplóteno, o que eu tenho? Ocorre o afastamento dos cromossomos homólogos que ainda continuam unidos. Então, eles começam a se separar, né? Embora os cromossomos homólogos se separem, os seus centrômeros permanecem intactos, de modo que cada conjunto da cromátide irmã continua ligado inicialmente. Eles estavam ligados, cromossomos homólogos iguais, as cromátides iguais. Eles estavam ligados e eles continuam ligados. Muito bem. Depois, os 2 homólogos de cada bivalve mantêm-se unidos por pontos denominados quiasmas, o que formou a cruz lá em cima, o que deu aí a troca aqui em cima, ó. Aqui em cima eu chamei de quiasma, tá? Isso acontece na parte superior e na parte inferior do meu cromossomo também. Beleza. E a diacinese, finalizando, nesse estágio os cromossomos atingem a condensação máxima. Ou seja, galera, a grosso modo simples e objetivo. Leptóteno, começa a condensação do cromossomo, transformação de cromátide para cromossomo. Eles começam a, obviamente, ir sentido um ao outro. Zigóteno, eles se encostaram, estão unidos, tá? Paquíteno, ocorre o quiasma e ocorre o crossing over. No diplóteno, eles dão uma afastada e na diocinese, eles atingem o máximo da sua condensação. Ou seja, isso é o que a gente precisa saber de prófase 1. Metáfase. Gente, o que era metáfase na mitose? Era os cromossomos entrarem, obviamente, nos polos, o que a gente chama aí de região equatorial. Olha aqui a prófase 1, olha os meus cromossomos, como eles estão aqui, ó, todos dispersos. O que acontece na prófase também? A produção aqui do fuso mitótico. O que acontece? Eu tenho os centríolos para os lados opostos. Eu tenho a quebra, a saída, obviamente, da minha membrana nuclear. Tudo isso é idêntico à mitose. Eu tenho, então, a ligação do fuso mitótico ao centrômero do meu cromossomo, tá bom? Centrômero, aquela bolinha no centro lá que está segurando as cromátides, tá? Metáfase, elas vão para o meio da célula. Forma-se o fuso dos cromossomos pareados
no plano equatorial. Olha lá, o meu cromossomo todo no centro da célula. E aí vai acontecer o processo que a gente chama de anáfase, de separação. Agora, galera, presta atenção, por favor. Olha o que está acontecendo com o meu cromossomo. Repara aqui. Vamos analisar esse último aqui, ó. Esse aqui que está mais longe. Você está vendo que tem uma bolinha bem em cima do meu mouse aqui? Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Essas duas bolinhas são os centrômeros. Na anáfase 1, não quebra o centrômero. Quebra o quê, galera? Quebra esse ponto de ligação, ó, aqui e aqui, que nada mais é do que o quiasma. Então, na anáfase 1, rompe-se, quebra o quiasma. E o meu cromossomo, vamos tentar representar isso aqui de novo. Eu tenho o meu cromossomo aqui, eu tenho o meu cromossomo aqui. O que quebrou? Aqui em cima, o quiasma. E o meu cromossomo, obviamente, inteiro, com o centrômero, ele é puxado para o fuso mitótico para um lado, e esse aqui é puxado para o outro. Então, repara que na anáfase 1, não quebra o centrômero, quebra essa união aqui em cima, que a gente chamou de quiasma. Então, essa é a diferença. É isso que o vestibular adora pegar o meu aluno que não está atento, porque a anáfase é a separação, quebrou o centrômero, quebrou o meio aqui, o meio do meu cromossomo. Tudo bem, na anáfase 2 vai acontecer isso. Na anáfase 1 não é isso que acontece. Na anáfase 1 o que quebra? Quebra esse carinha aqui em cima, o quiasma. Então, quebra o cromossomo. O cromossomo inteiro vai para o lado oposto da célula, o cromossomo inteiro vai para o outro lado. Olha aqui, ó, dá muito para você ver. Olha que interessante esse cromossomo. Ele está azul, ele tem a cromátide dele ali. E por que ele é azul com um pedacinho vermelho? Porque aqui no paquíteno, o que ele fez? Crossing over. Olha esse cromossomo aqui vermelho. Ele é a grande parte vermelho, uma pontinha azul. Por que a pontinha é azul? Porque ele fez o crossing over. Então, essa anáfase 1 quebra o quiasma, quebra a ponte de ligação entre os cromossomos. Beleza? Então, eles se separam. É o quiasma que quebra. Então, olha aqui o que está acontecendo. Os centríolos nos polos opostos. Olha aqui de amarelo, o fuso mitótico, grudando no centrômero desses cromossomos, e o centrômero está puxando o cromossomo inteiro, porque não foi o centrômero que quebrou. O que quebrou foi o quiasma. Quando ele chega na célula, telófase 1, o que acontece? Ocorre a perca, a não utilização mais do fuso mitótico, dos fusos. Eu tenho a descondensação dos meus cromossomos. Olha o tamanho desse cromossomo azulzinho. Olha como ele está esticado agora. Ele começa a se descondensar. Aqui vai formar a carioteca, que é a membrana nuclear. E olha o que está acontecendo aqui. A invaginação da minha célula. O que eu chamo de citocinese. Como é uma célula animal, uma citocinese centrípeta. De fora para dentro. De fora para dentro. Vai ocorrer a divisão dessa minha célula. Esse meu fuso mitótico some, para, obviamente, e aí eu tenho a descondensação desse meu cromossomo. Então, ele estava totalmente condensado, ele descondensa, e eu tenho a produção, ó, dá até para ver alguns fragmentos aqui em cima, tá? Eu tenho a reformulação da minha carioteca, da minha membrana nuclear. Lembrando que a partir de agora os cromossomos são diferentes, né, dizer, algumas cromátides, porque ocorreu lá no paquíteno, na prófase 1, o crossing over ou a permutação. Beleza, galera? Tranquilo? Quero dúvidas agora. Diga o que vocês não entenderam para a gente passar para a meiose 2. Diga lá. Abra o seu coração. Vamos lá? Pro, eu ainda fiquei um pouco de dúvida no paquíteno. Tá, no paquíteno. O que acontece no paquíteno, gata? Você entende que o cromossomo ele está totalmente descondensado. Muito bem. Então, meu cromossomo ele está totalmente descondensado. Muito bem. Acontece a condensação.
do leptóteno, ele condensou, ele ficou assim. Meu cromossomo assim. Então, ó, eles estão grudados, estão tão condensados que não dá para ver muitas vezes onde é que está a cromátide. Beleza? Muito bem. Lembrando que aqui no meio, bem aqui, ó, no meio, eu tenho um centrômero, certo? Agora, imagina, Isa, eu tenho vários cromossomos, tenho aí os pares de cromossomos. Outro cromossomo está vindo, e ele chega a encostar neles, que é o zigóteno. Aí o que acontece? Eles vão grudar um no outro aqui em cima, que é formação de um ponto aqui em cima, chamado de quiasma. Para quê? Para que aqui em cima ocorra o que a gente chama de crossing over. O que é crossing over? Perceba, Isa, aqui eu tenho meu cromossomo vermelhinho, todo vermelho. Aqui eu tenho meu cromossomo azul. Quando ele encosta aqui nesse ponto e forma uma ponte de ligação, a gente chama de quiasma. E vai ocorrer aqui a troca de características, a troca de substâncias, que é o que eu chamo de crossing over. Então, o que acontece? Eles vão trocar, obviamente, de cromossomo, de característica. E aí o meu cromossomo ele vai ficar assim agora. Ele era todo vermelhinho, só que ele trocou partes com esse outro cromossomo. Isso chama-se permutação. Então, essa permutação ocorre sempre nesse ponto aqui em cima, que é o que a gente chama de quiasma. Perfeito? Então, nessa parte, o que acontece? Há pareamento, o que é a estrutura de ligação nesse ponto chamado de quiasma, e ocorre a troca de substâncias. Por isso, inclusive, Isa, que você pode olhar aqui, principalmente nessa anáfase, você tem um cromossomo todo azulzinho com uma parte vermelha, que é esse carinha aqui, ó. Ele é todo azul com essa parte